Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que já acreditam no profeta Cacau Felipe e, pela graça de Deus, têm encontrado a sua salvação, que é esta mensagem gloriosa, o clamor da meia-noite de Mateus 25:6, né? A poderosa mensagem da qual falou João em Apocalipse 12:14. O meu muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo inteiro. Muito boa noite também a todos aqueles que ainda não acreditam no profeta, mas estão examinando a sua mensagem, que Deus possa ajudar você, se você é um filho de Deus, para que possa compreender e acreditar naquilo que Deus diz no presente, pois é a única coisa que pode te dar vida, vida espiritual, vida eterna. É aquilo que Deus diz no presente, de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus disse que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Não da palavra que saiu da boca de Deus, ou da palavra que sairá da boca de Deus. Mas Jesus, sendo ele o profeta do ano 33, ele diz: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. As palavras que podia dar vida naquele tempo eram as palavras de Jesus, porque aquilo que Deus diz no presente. As pessoas não sabem que após a morte de um profeta, a sua mensagem imediatamente perde a validade para a salvação. E ninguém mais pode ser salvo por aquela mensagem, mesmo que seja um dia após a morte do profeta Cacofle. Hoje você vê as pessoas citando os escritos de Moisés e se baseando nos escritos de Moisés para serem salvos, e eles não sabem que isto é uma tolice. Você vai ver pessoas baseando-se nos 4 evangelhos de Jesus para apoiar-se e acreditar que serão salvos pelo que Jesus disse, e isto é uma tolice. Outros estão baseados nas cartas de Paulo, de Pedro, de Judas e Tiago. Outros estão baseados nas teses de Lutero, nos livros de John Wycliffe, na mensagem de William Branham, pensando que eles, observando os mandamentos ali contidos, eles poderão ser salvos. Isto é uma tolice, é uma loucura. Logo após a morte de um profeta, a sua mensagem já não pode mais salvar nenhuma pessoa que acreditar nesse profeta depois de sua morte. Aqueles que acreditavam nesse profeta quando ele estava vivo, permanecerão na fé desse profeta, na mensagem desse profeta, nos mandamentos desse profeta, até eles alcançarem o próximo profeta, e se eles morrerem nesse meio tempo, eles serão salvos na mensagem do profeta anterior. Mas qualquer homem, qualquer mulher que acreditar, mesmo que seja um dia depois da morte de um profeta, acreditar nele, ele não pode mais ser salvo por esta mensagem, porque a porta da salvação foi fechada, né? O que aconteceu com Noé, a porta da arca sendo fechada. E agora as pessoas poderiam dizer: Noé, eu acredito em você, Noé. Eu acredito na tua mensagem. Agora, depois de começar a ver as nuvens escuras no céu, depois de sentir o vento forte, depois de sentir a brisa da chuva, agora, Noé, eu acredito em ti, Noé. Abra-nos a porta. E eles poderiam gritar aos 4 cantos da terra que acreditavam em Noé. Eles poderiam agora trazer a mensagem de Noé e dizer: Noé, agora nós temos o teu livro. Agora nós estamos lendo o teu livro. Agora nós acreditamos que tu és um homem de Deus. E Noé disse: eu não posso abrir, não foi eu que fechei. Deus, ele mesmo, quem fechou a porta, né? Eu não tenho a chave para abrir essa porta. Então você vê, Mamorizan, que as pessoas estão a rejeitar o profeta. E eles estão a irem nas distrações de Satanás. O diabo tem muitas distrações na terra. Algumas distrações chamam-se igrejas católicas, outras distrações chamam-se igrejas protestantes. E dentro desse movimento diabólico chamado movimento do protestantismo, o diabo tem muitas distrações lá. Só igrejas batistas são mais de 70 distrações diferentes. Muitas igrejas luteranas, igrejas anglicanas, nazarenas, igrejas metodistas, né? Dentro desse movimento diabólico que se vê, Mamorizan, chamado de um movimento evangélico, que começou principalmente na Rua Azusa Austriete, em 1906, nos Estados Unidos da América, o diabo tem milhares e milhares de distrações, distrações de todos os tipos, distrações de todas as maneiras, que são as igrejas Assembleia dos Deus do Cetro, Igreja Assembleia dos Deus de Missão, Igreja Assembleia dos Deus de Madureira, Igreja Assembleia dos Deus de Anápolis,
Congregação Cristã, Quadrangular, Adventista, Mormon, Testemunho de Jeová, e você vai encontrar milhares e milhares e milhares de distração de Satanás neste movimento evangélico. O diabo já tem milhares de distrações dentro dessa quarta besta de Daniel 7, né, que é o branamismo. Grupo do Joaquim Gonçalves, grupo do César Augusto, grupo do Osmar Rodrigues, do Febrônio, do Raimundo Maia, do César Augusto, grupo do Evaldo Frank, do Billy Paul, do José Brana. Tem grupo de todo tipo de distração tem dentro dos branamistas. Você pode escolher. Você quer os que pregam os trovões? Lá tem. Você quer o que prega o novo nome? Também tem. Você quer um grupo que prega a abertura da palavra? Também tem. Você quer que pregue isto ou aquilo? Tudo isso você vai encontrar dentro das distrações de Satanás que está dentro do movimento chamado branamismo. E o diabo faz isso, irmão Maurizão, que é para levar o povo à perdição. E Deus permite isto porque o objetivo de Deus na terra é salvar os filhos de Deus. Nós já sabemos que as almas dos filhos do diabo não têm nenhum valor para Deus. O que tem valor para Deus? Quando a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, de que alma ele está falando? É a alma dos pedófilos? É a alma dos políticos? É a alma dos muçulmanos que explodem os outros? De que alma ele está falando? Está falando das almas dos seus filhos que estão na terra, que ele enviará um profeta. É por isso que é dito, irmão Maurizão, em João, que tanto Deus amou o mundo, que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem ia crer nele? Os filhos de Deus. Veja que os filhos do diabo, a posteridade de Caim, a semente da serpente, não creu em Jesus. Não é porque Jesus fez poucos milagres, não é porque Jesus foi agressivo, não é porque Jesus os condenava, não é porque Jesus os chicoteava no templo, não era porque Jesus não guardou o sábado, não lavou as mãos antes de comer. Não era por causa disso. É simplesmente porque os filhos do diabo não acreditarão no profeta vivo do seu tempo. Os filhos do diabo, irmão Maurizão, são os corvos. E os corvos se sentem atraídos por uma carne mal cheirosa, um corpo apodrecido. Um corvo não se sente atraído por um corpo fresco, que é um profeta vivo na terra com a mensagem fresca, o maná fresco. Mas o corvo, por sua natureza, não é porque ele porque ele quer, é a sua natureza. Ele se sente atraído por uma coisa mal cheirosa, que está estragada. Eles ficam em cima voando em grupos, né? Grupos branamistas, grupos evangélicos, grupos protestantes, grupos católicos, grupos espíritas. Eles ficam lá em cima, querendo ser águias, querendo parecer águias, querendo imitar as águias. Mas eles não estão atrás, irmã Maurizão, de algum corpo fresco. Eles estão atrás de captar algum fedor, algum mau cheiro. Então, quando eles encontram, eles vêm o bando para aquilo. Mas as águias não estão lá. As águias não precisam da companhia, né, dos corvos. As águias não procuram a companhia dos corvos. Os corvos até ficam atrás das águias para comer os seus restos. Quando uma águia pega uma presa, Mamorizã, e ela come o suficiente, e ela está satisfeita, aquela águia deixa ali para trás o resto. Aquele resto vai apodrecer, a águia vai embora. E aí os corvos vêm para comer o resto da águia. Deus levanta um profeta na terra, ou seja, a grande águia que é Jesus Cristo, levanta a sua águia na terra que é o profeta. As pequenas águiazinhas virão comer, e depois estas águiazinhas e esta águia que é o profeta vai embora, e os corvos vêm para comer o resto, e o diabo faz daquilo um reino católico, um reino protestante, um reino branamista, um reino evangélico, e dentro desses grandes impérios, irmão Maurizão, de religiões, de igrejas, existe ainda os impérios menores, né? Bem, vamos ao assunto, irmão Maurizão. Eu gostaria, irmão Maurizão, de hoje novamente responder ao senhor Eli Soriano, porque eu estava falando de distração. E esta igreja do senhor Eli Soriano, né? E eles têm um canal no YouTube chamado O Caminho Antigo, é só mais uma distração de Satanás dentro desse movimento evangélico. O senhor Eli Soriano está dentro do movimento evangélico. Ele não é católico,
Ele não é protestante, ele não é branamista, ele é evangélico. A sua igreja é uma igreja evangélica. É só mais uma distração de Satanás dentro dessas outras milhões e milhões de distração que existe dentro desse movimento evangélico. Então, nós estamos aqui, Mamorizão, para responder, como eu disse antes de ontem, na primeira live que fizemos, dando resposta ao senhor Lissoriano, que ele não nos deu o direito de resposta, né? Ele não abriu espaço para que nós pudéssemos responder. Mas uma vez que nós também temos boca, e uma vez também que nós temos um profeta, né? No caso do Eli Soriano, eles dizem lá, os seus discípulos, que ele não é um profeta. E está certo, porque não é mesmo. E eles também dizem que Eli Soriano é apenas o seu líder geral. Bem, tudo bem. Mas aqui do outro lado, há um outro povo que pode dizer que tem um profeta. O nome desse profeta é Cacô Filipe. Se você deseja saber quem é Cacô Filipe e a sua mensagem, aconselho você baixar o livro do profeta Cacô Filipe. É gratuito para todos os habitantes da Terra. Você pode tê-lo gratuitamente no seu aparelho smartphone ou iPhone. Você pode procurar lá pelo Play Store ou pelo App Store. Procure por Profeta Cacô Filipe Oficial. E você baixa o aplicativo. Depois de baixar, você clica na bandeira que você fala, ou seja, na bandeira de sua língua. Se você fala o português, você vai procurar pela bandeira de Portugal. Não procure pela bandeira do Brasil, bandeira de Angola, bandeira de Moçambique, porque está lá a bandeira de Portugal. Se você fala espanhol, procure pela bandeira da Espanha e assim por diante, de acordo com a língua que você fala. E, Maurizão, eu gostaria de colocar aqui a pergunta que o irmão fez ao senhor Eli Soriano, para depois nós darmos as respostas, né, de acordo com o que o senhor Eli Soriano respondeu para o irmão, quando o irmão fez a pergunta a ele. Eu me chamo Maurizan Alves de Lima, discípulo do profeta Cacô Filipe, aqui na cidade de Redenção, no estado do Pará. Um dos seguidores do senhor Eli Soriano disse que ele, o senhor Eli, é um homem de Deus. Então, eu estou aqui para fazer uma pergunta ao senhor Eli. Se o senhor Eli é um homem de Deus, isso significa que o senhor Eli é um profeta, né? Porque em uma geração, o homem de Deus é o profeta que Deus envia. Assim como lá no dia de Noé. Não havia outro homem de Deus lá, no seu Noé. Então, minha pergunta ao senhor Eli, porque está escrito em 1 Samuel 8,7 que rejeitar um profeta está rejeitando Deus. E também está escrito em João 7, 50, 51, que não se deve rejeitar um profeta sem antes ouvi-lo, certo? Então, minha pergunta ao senhor Eli é, senhor Eli, se o senhor é um homem de Deus, é um profeta, eu queria que o senhor me mostrasse aonde na Bíblia fala do seu ministério, tudo isso que o senhor está fazendo, né? E qual é o seu chamamento, a sua comissão, e que mensagem o senhor traz da parte de Deus direcionada à humanidade, que a humanidade ainda não ouviu. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Então, aí está a pergunta que o irmão Maurizan fez ao senhor Eli Soriano, e nós respondemos antes de ontem, uma live, a primeira parte da resposta do senhor Eli Soriano, quando ele dizia que o irmão Maurizan deveria se intitular de discípulo de Jesus, e que ele estava surpreso porque o irmão disse que era discípulo de Cacô Filipe. E também ele disse que o seu chamamento, né, para responder à pergunta do irmão, penso que ele citou Lucas 9, 23, não é isso, irmão Maurizan? Correto. E ali Jesus está falando com as pessoas de sua geração, né? Ali não é uma profecia para um profeta que viria, não era uma profecia para uma outra geração que viria, mas ele está falando no contexto de pessoas que viviam com ele ali. Ou seja, o senhor Eli Soriano não respondeu, ele arrodeou, embromou, enrolou e foi falar de outras coisas. Está bem, não tem nenhum problema. Agora, nós provamos e mostramos na live passada que o senhor Soriano não é um homem de Deus, porque o homem de Deus é o profeta. E para alguém ser um profeta, mensageiro, porque gostaria de deixar um ponto aqui, existe 3 qualidades de profeta. O profeta mensageiro, que é o maior deles, o profeta de igreja, de Efésios 4:11, que é o mesmo que um profeta menor do Antigo Testamento, e dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Mas que Cacô Filipe é um profeta mensageiro,
E um homem de Deus, no sentido maior, é somente um em uma geração, e este é o profeta mensageiro. Provamos aqui na live anterior que o senhor Eli Soriano não é um homem de Deus, porque ele não é um profeta mensageiro, e provamos que ele não tem chamamento, não tem comissão e não tem mensagem. Ele é apenas um contador de história, como o Marcos Feliciano, apenas um teólogo, como o Silas Malafaia, apenas um sedutor, como o Valdemiro Santiago e o Edir Macedo. É apenas um recitador de versículos, como o Abílio Santana. Não tem nada de especial no senhor Eli Soriano. Agora, irmão Morizão, gostaria de colocar um ponto aqui. Quem é, de fato, o senhor Eli Soriano? O senhor Eli Soriano é apenas um servo infiel do profeta Cacó Filipe. Os servos fiéis são aqueles que pregam a mensagem do profeta Cacó Filipe. Os servos fiéis do profeta Cacó Filipe são aqueles que pregam a revelação de Jesus Cristo dado ao profeta Cacó Filipe. Assim como no tempo de Jesus, os servos fiéis eram o Pedro, era o Tiago, era o João, eram os apóstolos e os discípulos de Jesus que pregavam a revelação que Jesus Cristo tinha no seu tempo. Enquanto que os servos infiéis eram o Anás, o Caifás, os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos, essênios, os escribas e os doutores da lei, todos eles eram os servos infiéis do profeta Jesus de Nazaré. Gamaliel era um servo infiel de Paulo. O rei Agripa, com os seus sacerdotes lá do seu tempo, né, eram servos infiéis do apóstolo e profeta Paulo. O senhor Eli Soriano aqui, uma vez que nós estamos no século XXI, no ano de 2021, ele é apenas um servo infiel do profeta Cacó Filipe. Assim como o Papa Francisco. Quem é o Papa Francisco? Um servo infiel do profeta Cacó Filipe. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, são servos infiéis do profeta Cacó Filipe. Abílio Santana, Agenor Duque, Evaldo Frank, José Brana, Joaquim Gonçalves, todos estes homens nessas igrejas e nessas religiões, Dalai Lama, e todos os imãs do islamismo, todos os rabinos do judaísmo, todos os hindus do hinduísmo, né? Os sandus, todos os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, desde o maior, Mamorizão, até o menor entre eles, desde os mais ricos até os mais pobres, desde os mais velhos até os mais novos, desde os brancos aos negros, os famosos e os anônimos, todos eles que não pregam a mensagem do profeta Cacó Filipe ponto a ponto, que prega diferente do que o profeta Cacó Filipe ensinou, são servos infiéis do profeta Cacó Filipe. Quero deixar isso bem claro aqui. O senhor Eli Soriano é um servo infiel do profeta Cacó Filipe. E todos aqueles que pregam a sua mensagem são servos fiéis do profeta Cacó Filipe, assim como foi em cada geração. Em 1517, Mamorizano, o Papa Leão X era um servo infiel do profeta Lutero. Na geração passada, grandes homens na terra como Billy Graham, Maurice Cerullo, Oral Robert, Jim Jones, T.L. Osborne e todos os grandes homens da geração passada que já estão até mortos, eles eram simplesmente vozes de discórdia. Sim, eram vozes de discórdia, porque Deus falava uma coisa por meio do seu profeta William Branham, e eles falavam outra coisa. Enquanto Deus estava dizendo uma coisa por meio da sua boca, do seu profeta William Branham, esse Billy Graham, que agora está no inferno, aquele Oral Robert, que agora está no inferno, Jim Jones, que matou aqui 916 pessoas na Guiana Inglesa, aqui, divisa com o Brasil, está no inferno agora o Jim Jones. E todos os outros do tempo de William Branham, que não pregavam a mensagem de William Branham, além de ser vozes de discórdia, eram servos infiéis do profeta William Branham. Você não sabe o que você é, líder religioso. Você não sabe o que você é, Edir Macedo. Você é um servo infiel do profeta Cacó Filipe. Mas, irmão Morizão, eu gostaria ainda de colocar aqui um outro pedaço da resposta do senhor Eli Soriano, porque em vez dele responder ao irmão, porque o irmão não perguntou sobre predestinação, o irmão não estava falando sobre discípulo. A pergunta não foi, senhor Eli Soriano, nós devemos ser discípulos de quem?
Esta não foi a pergunta. Senhor Eli Soriano, existe predestinação para a vida eterna e para a condenação? Essa não foi a pergunta. Senhor Eli Soriano, quantos versículos na Bíblia falam sobre predestinação? Essa não foi a pergunta. Senhor Eli Soriano, quantas versões da Bíblia em português existem? Essa não foi a pergunta. A pergunta foi, senhor Eli Soriano, se o senhor é um homem de Deus, porque o homem de Deus é um profeta, mostra-nos aonde a Bíblia fala sobre você. Ele veio com Lucas 9:23. E onde é que está o teu chamado? Quando foi que Deus te chamou? Diga-nos. Cadê o teu chamamento, a tua comissão? O que você vai fazer sobre a terra? É recitar versículos da Bíblia? Esta é a sua comissão? É recitar versículo da Bíblia? A comissão de um homem é recitar versículo da Bíblia? Qual o profeta Deus enviou para a terra para recitar a Bíblia? E diga-nos então, senhor Soriano, onde é que está a tua mensagem que o mundo não conhece, que a humanidade não conhece? Esta foi a pergunta. Mas ele veio falar de predestinação e dizer que Calvino, vocês vão ver no vídeo, Calvino não era um servo de Deus, era um falso profeta. Só um filho do diabo pode dizer que Calvino não era um verdadeiro profeta. Só um filho do diabo pode dizer que Lutero era um falso profeta. Só um filho do diabo pode dizer que William Branham era um falso profeta. Porque na terra, irmão Maurizano, está cheio de filhos do diabo como no tempo de Noé. E Jesus confirma isso em Lucas capítulo 17, versículo 24 ao 30. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, a terra estava contaminada, a terra estava toda corrompida aos olhos de Deus. Corrompida com o quê? Corrompida com religiões, corrompida com alguns elissorianos. Lá tinha muitos elissorianos. Muita distração de Satanás, chamada igrejas do Edir Macedo, igrejas do elissoriano, igrejas tal. E aqui é a mesma coisa. Então você vê, irmão Maurizano, que a terra está corrompida aqui. E os filhos do diabo na terra, entre eles, alguns grupos dizem que Jesus era um falso profeta. Quem pode dizer que Jesus era um falso profeta a não ser um filho do diabo? E eles vêm para dizer que Paulo era um falso profeta. Há grupos aí, irmão Maurizano, que dizem que Paulo era um falso profeta. Grupos messiânicos, grupo isso, grupo aquilo. Paulo era um falso profeta. Quem pode dizer que Paulo era um falso profeta? Os filhos de Caim. Os filhos da serpente podem dizer isso. Eles vêm para dizer que o John Wesley era um falso profeta. Que o John Wycliffe era um falso profeta. Que o John Hus era um falso profeta. Que Irineu de Lyon, por batizar crianças, dizendo eles, né? Não sei nem se isso é verdade, diz que era um falso profeta. Então eles vêm, irmão Maurizano, para dizer que os profetas de Deus do passado eram falsos profetas. Está bem. Quanto a isto, não há nenhum problema. É apenas uma evidência de que você é um filho do diabo. Porque se Paulo foi um verdadeiro falso profeta, de fato não faz nenhuma diferença hoje. Se Jesus foi um verdadeiro falso profeta, isso não faz nenhuma diferença hoje. Porque Jesus de Nazaré, com a sua mensagem, não pode te salvar. Paulo, com a sua mensagem, não pode te salvar. Se Maomé foi um verdadeiro ou um falso profeta, isso não tem nenhuma diferença hoje, porque Maomé, com a sua mensagem, não pode te salvar. Se Buda, se Krishna foram falsos ou verdadeiros profetas, isso não nos interessa, porque as suas mensagens não podem nos salvar. Se Joseph Smith, ou se o Charles Russell, dos Testemunhos de Jeová, foi um falso ou um verdadeiro profeta, isso não nos interessa, porque as suas mensagens não podem salvar hoje. Agora, a questão a ser respondida é se Cacô Felipe é um verdadeiro profeta. E aí você vê de tudo, irmão Maurizano. Eles estão dizendo, como esse senhor Eli Soriano, que Calvino era um falso profeta. E diante disso, vem para dizer também que Cacô Felipe é um falso profeta. Vamos ver o que ele diz. Que o desejo de Deus é todos os homens serão salvos. Não como a sua crença que Deus destinou outros homens para ser perdidos como predestinação. Vamos ler a pregação desse Cacô Felipe. Irmão Felipe, a predestinação é bíblico? Sim, toda a Bíblia fala disso. É isso que está em questão em Romanos 8:29 a 30 e Atos 13:48. A predestinação foi a mensagem de João Calvino na história da igreja. Foi o grande mensageiro que pregou sobre a predestinação. Ele chamou isso a dupla predestinação, que quer dizer uma predestinação à salvação
e uma predestinação para a perdição. Algumas pessoas são predestinadas para a vida eterna e outras pessoas que estão predestinadas à perdição. Errado. Não está na Bíblia. É mentira. Mentira de Calvino, que agora é pregado por, allegedly, profeta Caco. Que é pregado pelo suposto profeta Cacu. Ninguém pessoa Deus predestinou para a perdição. De acordo com o apóstolo Pedro. Segundo Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Não querendo, o Senhor da Bíblia, não querendo que ninguém se perca. O Deus que não quer de ninguém perca. A palavra ninguém, nenhum, né? Mas agora a sua profeta está pregando a pregação que não é dele, pregação original de um francês que não conhece a Bíblia. Boa noite a todos os irmãos, boa noite a todas as irmãs, boa noite, apóstolo Beltamar, agradeço pelo convite. Nós estamos aguardando o senhor Eli Soriano responder a pergunta, né, que foi feita a ele lá no seu programa, né, que ele só me deu a oportunidade de fazer a pergunta. E depois ele disse o que ele quis. Ele não respondeu a pergunta e ele desviou o assunto para a predestinação e foi buscar versículo e apontar versículo dizendo que era seu ministério, né? E ele disse que eu não deveria usar a Bíblia, já que eu não disse que sou discípulo de Cristo, né, de Jesus Cristo. Mas como é que eu vou ser discípulo de Jesus Cristo hoje, nesse século, nessa geração, no século XXI? Eu sou discípulo de um profeta vivo, Caco Felipe, né? Eu não vivo no tempo de Jesus de Nazaré. Mas aí ele diz, mas Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele diz, as pessoas dizem, Jesus Cristo está vivo. Sim, mas no tempo de Noé, Enoque também estava vivo, né? Era em Noé que as pessoas deveriam acreditar. Será que Enoque não estava vivo? As pessoas lá foram ao inferno dizendo que eram discípulos de Noé, de Enoque. Mas era em Noé ali que eles deveriam acreditar. Depois, no tempo de Elias, né, quando Elias já não estava mais na terra, alguém poderia se levantar lá e dizer que não era discípulo de Elias, sendo que Eliseu estava ali? As pessoas deviam seguir Eliseu. Elias estava vivo, mas Elias não estava mais na terra. Não se pode seguir, ser discípulo daqueles que não está entre as pessoas na terra. Não se pode ser discípulo de uma pessoa através de livros, de história. É discípulo de um profeta quando esse profeta está na terra. Eu não sou discípulo de Jesus de Nazaré. Eu estou de acordo com o que o Senhor Jesus disse. Ele disse, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Aí sim, eu recebi o Senhor Jesus Cristo através do seu mensageiro, aquele que ele enviou para o meu tempo. Ele diz também, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Ele não disse aquele que recebe uma Bíblia, ele não disse aquele que recebe um pastor, um reverendo, um papa, mas ele disse um profeta, porque essa é a promessa de Deus para a humanidade, né? Enviar profetas para conduzir o povo. Ele não prometeu enviar a Bíblia. O senhor Eli Soriano diz que o seu ministério é de pregar o evangelho verdadeiro. Mas qual evangelho? Se ele mesmo disse, ele mesmo deu a interpretação que evangelho significa boas novas. Mas que evangelho é esse? Quais as boas novas que o senhor Eli Soriano anuncia para essa geração? Se ele vem dizer que é o que o Senhor Jesus pregou há 2000 anos atrás, que é boas novas hoje, nós sabemos que uma notícia que foi dada ontem no jornal já não pode ser notícia nova hoje, já passou ontem. Mas como que o que foi anunciado há 2000 anos atrás pode ser notícia nova hoje? O que Paulo pregou há 2000 anos atrás é boas novas hoje? Paulo disse no seu tempo que aqueles que foram ordenados, que é o mesmo que predestinado à vida eterna, creram no que ele pregou. Creram. Isso foi lá, quando Paulo estava na terra. Mas qual é o evangelho que o
Eli Soriano prega. Eli Soriano, ele nunca irá mostrar para as pessoas o seu ministério na Bíblia, porque não existe ministério para o Eli Soriano. O Eli Soriano é como um bandido que mata um policial, toma a roupa desse policial, a arma desse policial, e depois as pessoas ficam aí cumprimentando ele, como se ele fosse um verdadeiro policial. Mas ele é um bandido. Peça a credencial do seu Eli Soriano como um verdadeiro policial, como um verdadeiro homem de Deus. Qual é a credencial? Não é a Bíblia. Porque se a credencial fosse a Bíblia, o Senhor Jesus era falso, porque o Senhor Jesus não andava com a Bíblia. Os fariseus tinham a Bíblia. Os zelotes, os saduceus, os herodianos, eles tinham a Bíblia. Então Jesus era falso? Qual era a credencial do Senhor Jesus? Era a Bíblia? Não, o Senhor Jesus simplesmente pegou o rolo do profeta e disse: hoje cumpre-se essa escritura, e pronto. E ele foi anunciar sua mensagem. Moisés disse isso, mas agora eu digo isso. Cacô Felipe não vem pregando na Bíblia. Cacô Felipe não vem repetindo o que já foi dito. Cacô Felipe apontou na Bíblia. Disse, Mateus 25:6, trata-se do meu ministério. E agora eu vos digo isso, isso, isso. Então, isso é um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus traz palavras, boas novas, que a humanidade ainda não conhece. Mas Eli Soriano desviou o assunto, mudou para a predestinação, atacou Calvino, que não está aqui para responder. Mas nós estamos aqui, o profeta do nosso tempo está vivo. Se você diz algo sobre o profeta está aqui para responder. Nós estamos aqui para responder. Nós somos o eco do profeta. Nós não somos o eco de Jesus de Nazaré. Não vivemos no tempo de Jesus de Nazaré. Nós não somos o eco de Paulo. Não podemos pegar as palavras de Paulo e trazer para hoje, ficar conduzindo as pessoas de acordo com o que Paulo disse. Não vivemos no dia de Paulo. Paulo foi o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus havia prometido. Eu vos envio o profeta. Mas o senhor Eli Soriano atacou Calvino, né, que não está aqui para se defender. Né? Então, se você estiver diante de um homem e ele fala de Deus para você, e depois de tudo isso ele leva você para a Bíblia, você está diante de um demônio. É um demônio. Se um homem fala de Deus para você, e depois de tudo ele leva você a uma igreja, este homem é um demônio. Como que uma pessoa no tempo do Senhor Jesus ia falar de Deus e depois levar esse homem, essa alma, a uma sinagoga que ali estava Jesus? Se um homem falar de Deus no tempo de Jesus, ele deveria conduzir esse homem a ele, a Jesus, porque era ele que era a verdade, o caminho e a vida quando ele estava na terra. Ele era a luz, como ele mesmo disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, né? Ele não disse que ele seria a luz do mundo para sempre. Ele disse que é enquanto, né? Como que alguém no tempo de Jeremias poderia falar de Deus e depois conduzir a um sacerdote? Não. O homem ali era Jeremias. Hoje o homem habilitado, credenciado para falar de Deus é Cacô Felipe. Se alguém fala de Deus hoje e depois de tudo não conduz essa pessoa, Cacô Felipe, a mensagem do profeta, esse homem é um demônio. E falando de predestinação, como que sempre houve os predestinados à perdição. O seu Eli Soriano quer ver literalmente escrito, né, na Bíblia, predestinado à perdição. Se não estiver escrito literalmente, então, mesmo ele vendo os fatos, né, da Bíblia, que só não vê quem não quer, aqueles que estavam no tempo de Noé, será que eles que rejeitaram Noé, será que aqueles eles não estavam predestinados à perdição? Eles estavam predestinados à perdição. Noé estava ali com a mensagem. Por que eles não aceitaram Noé? Porque os seus nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Por isso eles não creram em Noé. Por que aqueles que saíram com Moisés do Egito não entraram todos na terra prometida? Por que não entraram todos na terra prometida? Porque só 2 entrou. 2 estavam predestinados à vida eterna. Mas os outros todos que pereceram no deserto, eles estavam predestinados à perdição. O senhor Eli Soriano não viu isso. Não está escrito. Né? Não está escrito, então ele não crê nisso. Mas aqueles foram predestinados, eles estavam predestinados à perdição.
Por isso eles lutaram contra Moisés, combateram contra Moisés, e Deus os engoliu todo no deserto, porque eles estavam predestinados à perdição. Ok, Mamorizan, muito obrigado. Então, Mamorizan, você vê que o senhor Eli Soriano diz que não está na Bíblia. Ele diz isso. Eu coloquei 2 vezes o vídeo para que todo mundo entendesse o que ele disse. Ele disse: predestinação para condenação não está na Bíblia. Bem, gostaria de dizer que acontece que o Espírito Santo do seu Eli Soriano é o seu computador. E aí ele coloca no busca do computador, nas 13 versões de Bíblia na língua portuguesa, e o computador não achou. Ele busca pela palavra predestinação. O computador, que é o Espírito Santo do senhor Eli Soriano, irmão Morizão, não achou. Depois ele coloca a palavra predestinado. Penso que tem essa parte aí na frente. O computador não acha. Bem, é porque tal homem, um recitador de versículo, tem por Espírito Santo um computador. Talvez o computador é o seu absoluto, né? É o tira-prova para a questão. Bem, mas vamos lá. Ele disse que não está na Bíblia. Eu perguntaria, quando Jesus estava na terra, e ele disse para aquele grupo de homens que estavam prestes a apedrejar uma mulher que tinha sido pega em adultério, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O Eli Soriano lá gritou, mas onde é que isso está na Bíblia? Todos os Eli Soriano lá gritaram: Jesus, você é falso profeta. Porque aonde é que está na Bíblia o que você está dizendo? Pegue a tua Bíblia, Jesus de Nazaré, e mostre-me onde foi que Moisés disse isso. Qual livro dos profetas está dizendo que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado? Vejo, Jesus de Nazaré, que você é um falso profeta. Irmão Maurizan, o Eli Soriano teria dito isto para Jesus. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra contra essa mulher. Os Eli Soriano gritaram, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu sou um grande recitador da Bíblia. Eu tenho a Bíblia memorizada. Eu já li a Bíblia 12 vezes. Eu tenho aqui o meu computador. E isso, Jesus de Nazaré, não está na Bíblia. Mostre-me onde foi que Moisés disse isso. Muito pelo contrário, Jesus. Vou mostrar, vou provar pela Bíblia. Vou pegar aqui todos os versículos aonde Moisés manda apedrejar. No livro do profeta Moisés, no capítulo tal, versículo tal, ele manda apedrejar. No livro do profeta Moisés, no capítulo tal, versículo tal, ele manda apedrejar. E o Eli Soriano poderia puxar o seu computador, irmão Morizan, fazer a busca em todas as 13 versões da língua portuguesa e mostrar para todos os presentes que Jesus era um falso profeta. Jesus, isso não está na Bíblia. Veja só, quando Jesus diz: se um homem vos bater na face direita, deve oferecer à esquerda, o Eli Soriano teria gritado: onde é que isso está na Bíblia? Isso não está na Bíblia. E vou mostrar que não está na Bíblia. Vou mostrar que a Bíblia fala diferente de você, Jesus. Você é um falso profeta. E Moisés disse que é olho por olho e dente por dente. Isso é o que está escrito na Bíblia. O Eli Soriano persuadia todas as pessoas a acreditar que Jesus era um falso profeta. Não estava na Bíblia. O Eli Soriano poderia provar com a Bíblia, recitando todos os versículos do livro de Moisés, todos os versículos de Gênesis a Malaquias, apontando que um homem que batesse na face do outro deveria apanhar de volta. Um homem que matasse deveria ser morto, porque Moisés tinha dito olho por olho e dente por dente. O senhor Eli Soriano lá poderia dizer: Jesus, vejo que tu és um falso profeta, porque Moisés, o nosso profeta, Moisés nunca disse o que você está dizendo. Eli Soriano aqui diz: não está na Bíblia. Quando Jesus dizia: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se alguém vos pedir emprestado, empreste. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Irmão Maurizan, todos os Eli Soriano do tempo de Jesus gritaram: isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. E eles gritavam cada vez mais forte, irmão Maurizan: isso não está na Bíblia. Esse Jesus é um falso profeta. Não está na Bíblia. E eles poderiam pegar o ouro dos profetas lá e mostrar para Jesus que ele era um falso profeta. Quando Jesus disse: se um homem pensar, desejar no seu coração uma mulher, já cometeu adultério com ela, o Eli Soriano gritou: não, isso também não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não estava na Bíblia. Jesus era um falso profeta?
por citar coisas que não estavam na Bíblia? Quando Paulo disse que os bispos, os anciões, os presbíteros, os sacerdotes, sejam casados, maridos de uma mulher, e que tenham filhos, que governem bem a sua casa. Paulo disse isso. Mas depois, quando Paulo foi falar dele mesmo, ele disse, mas aqueles que podem, né? Fique como eu, solteiro. O Eli Soriano gritaria, mas Paulo, onde é que está isso? Onde é que está dizendo que o sacerdote tem que ser solteiro, Paulo? Como que você diz uma coisa aqui para eles e agora você faz outra? Irmão Maurizan, se não é o mesmo demônio do tempo de Jesus pedindo o versículo da Bíblia, aonde é que está escrito isso? Onde é que está escrito aquilo? Onde foi que o nosso profeta Moisés disse isso? Onde é que algum versículo da Bíblia diz que tem que se oferecer a outra face, Jesus? Que tem que apedrejar somente se não tiver pecado? Este mesmo demônio está aqui em todos os elissorianos da nossa geração. Mas há uma outra coisa, meu Maurizan. Assim como havia um Jesus de Nazaré lá, assim como havia um Paulo lá no ano 53, assim como havia lá um Martinho Lutero no ano 1520, um William Branham na geração passada, há um Cacô Felipe aqui para mostrar que todos esses elissorianos são ladrões na colheita de Deus. Mas vamos lá, ele também disse que Calvino é um falso profeta, não é um profeta de Deus. Não é um profeta. Calvino viveu por volta de 1560, e ele pegou, irmão Maurizan, a mensagem de a dupla predestinação. Porque os profetas mensageiros são como os cientistas, e não precisava Lutero vir pregar justificação, porque Lutero já tinha pregado. Lutero não precisava pregar arrependimento de pecados, porque os apóstolos já tinham pregado. Quando veio John Wesley não precisava pregar dupla predestinação, porque o Calvino já tinha pregado. Um cientista não vem para pregar, ensinar, dizer o que o outro cientista já disse. Mas um homem, para ser um verdadeiro cientista, tem que vir dizer algo novo. Um profeta, mensageiro, um homem de Deus, tem que vir dizer à humanidade o que Deus ainda não disse, o que a boca de Deus ainda não disse. É isso que um profeta mensageiro vem fazer. E foi de fato Calvino quem pregou a dupla predestinação. Uma predestinação para a salvação e uma predestinação para a condenação. O senhor Eli Soriano disse que só existe predestinação para a salvação. Que todos os versículos que ele encontrou na busca lá no seu computador, e com a palavra predestinação e predestinado, aponta apenas para a salvação. Que não existe predestinação para a condenação, mas as pessoas vão para o inferno por livre arbítrio. Está bem? As pessoas também não têm um livre arbítrio de ir para o inferno? Se alguém disser, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, ele não pode ir, uma vez que ele é livre para escolher para onde ele quer ir? Será que as pessoas só é livre para escolher ir para o inferno e não para o céu? Como é que pode isso, irmão Maurizan? Uma predestinação para ser salvo e não uma predestinação para a condenação. Então, se alguém não está satisfeito com essa ideia de que existe um céu, mas ele está satisfeito com a ideia de que existe um inferno, e que o inferno é bom, será que ele não pode dizer, agora eu não quero mais ir para esse céu fantasioso que as igrejas pregam, eu quero ir para o inferno? Ele tem o livre-arbítrio, ele irá para o inferno? Mas vamos lá, ele disse que não está na Bíblia, mas gostaria de puxar a Bíblia. Eu gostaria de ler aqui, que nós também temos a Bíblia, irmão Maurizan. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 17, versículo 8, e vamos ver se a predestinação para a condenação não existe. Apocalipse 17, versículo 8 diz, e a besta que viste era e não é, e ela subirá do abismo, e irá para a perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, foram para onde? Foram para o inferno. Aonde é que essas pessoas, os habitantes da terra, e a besta que viste era e não é, e ela subirá do abismo e irá para a perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, eles se maravilharam com a besta que foi e não é, e embora seja. Agora veja, essas pessoas não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Vou dar uma outra referência. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitavam sobre a terra o adoraram. Todos os que habitavam sobre a terra o adoraram. Quero colocar um ponto aqui, irmão Maurizan.
para voltar em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que Eli Soriano usa para dizer que a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salvo, que ele não veio ainda, não tenha a sua promessa por tardia. Porque não é tardia, ele não veio ainda porque ele não quer que todos se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Não trata-se do mundo inteiro, senhor Eli Soriano. Trata-se dos filhos de Deus que estão presos nas cadeias satânicas, religiosas, igrejas na terra. É por isso que Deus, as pessoas pensam que Deus está na sua promessa. Ele está esperando os seus filhos, que foram predestinados à vida eterna, sair dessas cadeias satânicas que são as religiões. Não é todo mundo, não, senhor. Agora veja aqui, ó, e todos os que habitam sobre a terra o adoraram, ou adoram, né? Todos os que habitam sobre a terra o adoram. Será que neste caso o senhor Eli Soriano também adora a besta? Será que neste caso os membros da igreja do senhor Eli Soriano também adoram a besta? Porque ele está dizendo que é todos. Se vamos pegar um versículo literalmente, irmão Morizan, vamos pegar 2 Pedro 9, 2 Pedro 3, 9, para dizer que todos, Deus quer que todos, o mundo seja salvo, também devemos pegar aqui o versículo 13, melhor, o versículo 8 de Apocalipse 13, porque aqui também diz, e todos os que habitam sobre a terra, o senhor Eli Soriano habita sobre a terra? Habita. Se é para pegar literalmente a palavra todos, então vamos colocar todos que estão sobre a terra, incluindo o senhor Eli Soriano e os seus membros, adoraram a besta. E todos os que habitam sobre a terra o adoraram, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou no pensamento de Deus, ou foi no ano 33, foi antes da fundação do mundo. Eu ouvi falar